prazer muito grande estar aqui num painel da mais alta importância. Esse evento, e eu agradeço o convite do Fábio Dias para participar disso, é um evento essencial para que nós tomemos posição, tomemos conhecimento do que tem à disposição e a gente comece a agir para valer ou de forma correta. Estava conversando com o Fábio agora, ele falou uma coisa muito interessante, que tem coisas que não precisam fazer propaganda, promoção nenhuma, basta fazer bem feito. E a parte da genética é uma delas. Muito bem, o Brasil é muito grande. Eu gosto muito desse mapa, porque ele serve principalmente para preparar vocês para a reunião do G20, porque mostra qual é o tamanho da coisa, né? E tem muita gente fazendo muita crítica à nossa produção, mas esquecendo do tamanho, né? Muito país pequenininho criticando a gente e eles não têm absolutamente nenhuma expressão mundial. É simplesmente defesa dos seus interesses. E tem muitos desses aí nesse mapa do Brasil. Muito bem. O agronegócio brasileiro é isso que a gente está vendo hoje o dia inteiro, desde manhã, né? Cerca de 24% do nosso PIB, de uma imensidão de empregos e um desprestígio muito grande. Então, eu fico muito satisfeito em escutar governantes aqui hoje, ministros, ex-ministros, governadores, tentando colocar um pouco de realidade naquilo que está acontecendo hoje. E se o país quiser crescer, cumprir sua missão de produção de alimentos para o mundo, ele tem que, pelo menos, respeitar esse nosso negócio, que é o agronegócio. Muito bom, isso já foi mostrado hoje. Aqui está a evolução do Brasil ao longo dos anos, nas diversas partes do agronegócio, complexo soja, carne, florestais, cana, café, fibra, cereais, etc., e a nossa participação no mercado mundial. Hoje, eu acho que está muito claro para todos aqui que não existe país no mundo em condição de responder às necessidades do planeta em termos de segurança alimentar como o Brasil. Nós temos tecnologia, nós temos gente preparada, nós temos área, temos clima, temos nossos problemas, com certeza absoluta, mas a questão a gente tem que se organizar. E existe uma parte, eu estava vendo o pessoal da John Deere aqui, tempos atrás eu assisti uma apresentação do seu presidente, e ele falava uma coisa muito interessante, ele e um presidente de cooperativa, que o agronegócio é a parte mais importante da economia brasileira, mas tem um pedacinho do agronegócio que puxa para trás que chama pecuária. E isso eu fiquei um pouco assustado, mas tem razão, porque a pecuária ela deixa de fazer a coisa bem feita em muitos casos. Fico muito feliz ao ver se falar aqui de TIP, etc. e tal, de nutrição, da necessidade, mas a gente precisa melhorar um pouco o nosso negócio. Eu pus isso aqui para os americanos, aliás, para os estrangeiros, alguns estão aqui, outros amanhã estão na G20. O Brasil tem uma situação muito particular. 80% da nossa produção é feita em cima de zebuínos, de bós índicos. Mas o conhecimento mundial é feito em cima de bós tauros. Bós tauros não é bós índicos, não. Isso já é um alerta para a gente. Apenas 10% é feito em cima de animal cruzado e 10% lá no sul do Brasil em cima de taurinos. Isso é muito interessante porque a gente tem que cuidar na ciência para saber traduzir o conhecimento mundial para o nosso bós índicos, e a gente existem algumas diferenças. Esse mapa aqui do Brasil mostra onde é que está a densidade da população de bovinos, e eu gosto muito desse gráfico azul, que mostra a queda violentíssima em idade ao abate do rebanho brasileiro em poucos anos. Isso chama-se efeito China. O melhor impacto da genética animal do Brasil foi a China, que causou ao exigir animais mais novos, né? O Brasil produziu aí cerca de 42 milhões, segundo a ABEC, de carcaças. O peso da carcaça melhorou muito. A pecuária é 41%, quase 42% do agronegócio brasileiro, e mais ou menos 11% dos animais são terminados em confinamento. Aí tem uma coisa importante. Há 2 semanas atrás me perguntaram quanto por cento dos animais abatidos brasileiros são originários, têm genética de animais selecionados de alguma forma. Eu fiz conta de todo lado, cheguei à conclusão que é no máximo 30%.
Então somos líderes mundiais de exportação de uma indústria onde os animais, 70% são de origem desconhecida. Isso é uma completa maluquice, ou seja, nós precisamos urgentemente fazer esforços muito grandes e precisamos contar com a indústria para isso, de que investir em genética significa aumentar a produtividade rapidamente. Bom, esses gráficos que vocês viram, e o mais importante aqui desses gráficos é esse gráfico da ponta superior direita, que mostra os tipos de solo do Brasil. Não existe melhor raça, não existe melhor touro. Não existe o touro, porque existe toda aquela diversidade de solo, que significa diversidade de pastagem, diversidade de necessidades. E cada proprietário rural tem que ter o seu objetivo com muita clareza, para ele saber selecionar o que ele quer. Eu digo e brinco muito, o Mauro diz que eu sou o maior chutador de balde do Brasil, né, irmão? Não vou deixar de chutar aqui agora também, tá? O pecuarista tem um problema muito sério, dois problemas. O primeiro deles é falta de definição de objetivo. Ele tem um objetivo hoje, amanhã ele escuta um negócio e ele muda para a raça, depois que 2 anos ele muda de novo, depois ele muda de novo, e ele não consegue chegar em lugar nenhum. Eu brinco que o pecuarista tem uma doença, chama-se fertilidade auditiva, ele emprenha pelo ouvido, né? Isso é muito grave para uma indústria. Nós temos que ter um pouco mais de consistência para chegar lá onde a gente precisa. Bom, aqui tem uma coisa extremamente interessante. Idade de abate com menos de 2 anos de idade num estado brasileiro que se chama Mato Grosso. Dá uma olhada na evolução. Menos de 2 anos, isso significa que com 2 dentes, no máximo, o animal está indo embora. O que isso vai causar? Menor tempo logicamente, maior giro de capital, menor tempo no confinamento ou na fazenda e diminuição de produção de gases de efeito estufa. Se fala muita bobagem, a Renata Branco vai falar daqui a pouco sobre metano, tem muita bobagem sendo falada, muita, não é pouca não, tá? A USP publicou um livro ontem, dizendo que 70% dos gases dos efeitos de estufa são de origem dos ruminantes. Meu Deus do céu, essa pessoa não tem a menor ideia do que está falando, né? E isso está publicado, isso me preocupa muito. Bom, um pouquinho de história. Esse sujeito aqui, Arnaldo Zancanera, era um arquiteto, sofreu um acidente de automóvel, ficou 2 anos na cama. E ele adorava pesar os bichos. E um amigo dele, Oscar Sala, que era um físico, foi visitar e falou: ô Arnaldo, o que você tem não serve para nada se ninguém analisar isso. Com isso, o doutor Arnaldo Zancanera procurou o doutor Warwick Kerr, que é brasileiro, um agrônomo da Exalc, e começaram a mexer com os dados. Depois trouxeram o Francisco Moura Duarte, que assumiu essa parte. Depois veio o Luiz Fries, que foi um zootecnista que implantou os programas de SAPE, e estava implantada a ciência do melhoramento animal no Brasil, isso no começo dos anos 90. Tá? Muito bem, eu quero lembrar isso aqui. O que condiciona esses animais que estão na foto central? Ninguém duvida disso aqui, né? Nutrição, alimentação, instalações de saúde, ambiente, mão de obra, etc. Ninguém duvida disso. A genética está aqui, os marcadores moleculares estão aqui. A genética tem uma coisa muito especial. Ela permanece no rebanho, porque uma parte das fêmeas que nascem a gente segura para repor nossas fêmeas. Então, decisões erradas de genética podem permanecer na propriedade até mais de 10 anos. Decisões erradas de escolha de reprodutores, de material genético em geral, podem causar prejuízos gigantescos na pecuária nacional, e isso acontece toda hora, a gente está vendo isso toda hora. Bom, aqui uma linha do tempo muito simples, né? Começou aqui, modelo touro, baixa densidade, média acurácia, eu entrei num negócio aqui, mais ou menos aqui, 40 anos atrás, até que a gente chegou em DEP genômica. DEP genômica não é solução para nada, se não souber interpretar direito, né? A gente gosta muito de modismo e a gente precisa saber que genética você investe hoje e colhe aumentos de produtividade com certeza. Eu trabalho há 30 anos numa avaliação genética, em algumas avaliações genéticas, e eu trouxe aqui os gráficos de tendência genética. Mas isso aqui pode ser em qualquer programa do Brasil. Todos os gráficos ligados a
pesos, né, desenvolvimento ponderal, de precocidade de acabamento, musculosidade, probabilidade de preenche, esse negócio de precocinha, que quem começou com isso fomos nós há 30 anos atrás, Fábio Dias estava no negócio, tá? Tudo isso tem tendências genéticas positivas. Isso significa o seguinte, que a genética funcionou de tal forma que a produtividade dos rebanhos aumentou muito. Aqui é uma coisa muito simples, isso aqui a gente trabalha com precocinha, né, disposição de fêmeas bovinas zebuínas. Acabei o tempo, mas eu termino já já. A disposição aos 14 meses de idade é uma coisa difícil de fazer, mas depois que você aprende, os aumentos de produtividade são gigantescos, chegando beirando a 70% de preenche com uma IATF, e segundo algumas tecnologias do professor Pietro Baruselli, chegando a 85% com 3 IATFs em precocinho. Isso mostra que genética funciona. Aquele quadro da esquerda mostra o violentíssimo aumento do número de inseminações artificiais por tempo fixo no Brasil. Isso tem um risco muito grande, se a gente escolher os touros errados. O Mauro gosta de falar dos meus baldes, né? Quando eu falo que tem muito touro inadequado sendo vendido no Brasil em centrais, tem. E a turma fica brava comigo, mas eu continuo falando, tem muito touro inadequado aos sistemas de produção. Para mim, o maior problema da genética brasileira hoje é selecionar animais em sistemas de autoalimentação e vender esse touro para sistemas que não têm autoalimentação. Não vai funcionar. Voltou no que o Fábio disse, tem que fazer coisa bem feita, né? E genética é só mais uma coisa que tem que fazer esse tipo. A aplicação das melhores técnicas, umas modernas técnicas de avaliação genética, tem causado um gigantesco impacto na produtividade brasileira. Só que tem um caminho longo a percorrer. Principalmente porque a gente precisa entender o que existe e precisa saber interpretar. Hoje, qualquer leilão, qualquer programa de genética, publica os seus sumários, os seus catálogos. Então, eu virei comentarista de leilão nos últimos 5, 6 anos. O que me impressiona é que o criador que vai nesse tipo de leilão estudou o catálogo antes. Ele sabe exatamente onde vai. Esse ano a gente vendeu 500 touros, 63 segundos por touro, com meu comentário. Quer dizer, quem foi comprar estava sabendo o que estava fazendo. Isso é muito interessante para mim, é uma honra muito grande tentar falar em 10, vou falar em 12 minutos aqui. Como é que a genética pode impactar? Porque, lembrando aquele quadro inicial da foto dos animais, os quadrinhos todos que condicionam o seu desempenho, a genética é uma parte, mas é uma parte importante. Cerca de 20% a 30% da produtividade apenas, porque alimentação, nutrição, etc. e tal, fazem o resto dos 70%. Mas a genética permanece no rebanho. Então foi um prazer muito grande, uma honra muito grande compartilhar dos colegas que estão falando desde manhã, e estou à disposição na discussão. Muito obrigado. FIAP, Fórum Internacional da Agropecuária. Patrocínio, JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Apex Brasil, ser Apex Brasil é ser sustentável. John Deere, inspirando por gerações. Senar MT, Sistema Famato Senar, a casa da família rural. Apoio, CNA, Senar. Famato. FAPSEM, somos parte do milagre no Cerrado brasileiro. CropLife Internacional. CropLife Brasil, juntos pelo futuro. Linha Aérea Oficial Azul. Parceira de cobertura CNN Brasil. Realização Canal Rural.